Numa distribuição Alfa Filmes. Assassinato no Expresso Oriente. Câmbio! Entendido, câmbio. Estamos a caminho. Certo, câmbio. Já chegamos no local da ocorrência. Trânsito agora, não. Uma linda dançarina do ventre recebe um fax dizendo ódio do doido, madame. Sim, ódio do doido. No dia seguinte é encontrada morta no chão deste clube noturno com um tiro no peito. Quem teria motivo para cometer um ato tão cruel? A protegida da bela dançarina, sua atual rival? É possível, é claro. O pai da vítima, cuja carreira política seria destruída caso a filha levasse a cabo as ameaças de revelar o passado dele. Igualmente possível. Mas há algo sobre a mensagem desse fax que intriga a mente de Hercule Poirot. Ódio do doido, madame. Ódio do doido. Dê uma olhada. Sim, senhor. O que há de tão interessante nesta frase? Eu vou dizer a vocês. Ela também pode ser lida de trás para frente. O que temos aqui, meus amigos, é um palindromo. Agora, quem conheceria um palindromo? Quem se deleitaria com tal coisa? Ninguém. Além do amante rejeitado da vítima. Ninguém além do homem que ela ameaçou desmascarar a polícia como traficante de armas. Ninguém além do mundialmente renomado linguista Dr. Turgot Bassa. Atrás dele! Peguem ele! Vem dali! Coloquem as algemas! Isso, ótimo. Vamos indo! Vamos embora. Obrigada. É sempre um prazer, minha querida Vera. Mas precisa mudar de ambiente. Oh, não vai dar, Hercule. Seria muito tedioso. É um longo caminho de Londres a Istambul. Se insistir em encher seu clube com pessoas assim, não pode esperar que eu voe para cá para resolver cada crime que aconteça. Não, é claro que não. Todos eles não. Apenas os interessantes. Vai me ouvir esta noite? É claro. E depois ficamos juntos. Vamos nos casar, Hercule. Casar. E por que não? Sempre fomos fascinados um pelo outro. O detetive mais famoso do mundo e uma quase reabilitada ladra de joias. Pense no quanto se divertiria tentando me pegar. Fala sério. É claro que sim. E vai adorar Istambul. Os palácios, as mesquitas, a arte. Istambul? Você quer que eu mude para Istambul? Eu não posso ir embora. Meus negócios Seus estão negócios? Isso não é negócio, isso é um covil de ladrões. aqui. Pode me ajudar a acabar com eles. Está pedindo a Hercule Poirot para ser seu guarda-costas? Isso seria um erro fatal de julgamento, minha cara. Seu arrogante. Eu só quis A dizer... imprensa americana disse que eu sou o maior investigador de crimes do mundo. Tem razão, Hercule. Tem razão. Seria um desperdício que um ser tão raro como você vivesse uma vida tão patética. Lamento ter sugerido isso. Versão brasileira, Paris e Vídeo, São Paulo. Uma especiaria, senhor? Não, obrigado. Por que disse isso? Você acha que daqui a 2 dias não estaremos nos sentindo do mesmo jeito? Eu Que não de quero repente... falar sobre isso agora.
Quando tudo estiver acabado e ficar... Poirot. Wolfgang Bock, mon ami. Estava em Istambul e não falou com o velho amigo, mas que vergonha. Aposto que veio investigar o caso e já deve tê-lo resolvido. Com certeza, amanhã preciso voar para Londres. Voar? Do que está falando? Você não sabe que sou o diretor do Oriente Express e estou indo para Londres amanhã? Portanto, pode viajar comigo de trem. Um convite muito gentil. Não é um convite, é uma ordem. Confesso que não tenho gostado de voar ultimamente. O ar viciado, a comida ruim. Prefiro uma viagem civilizada no trem mais luxuoso do mundo. Um momento. É um barbarismo viajar de outro jeito. Telefone para o senhor. Alô, o que é? Você é um homem quase morto, Ratchet. Quê? Pensei que gostaria de saber. Quem é? Está me ameaçando? É ele novamente. Eu não atendo mais ligações. Está me entendendo? Sem mais ligações! Você conhece aquele homem? Não. Já estou cheio disso. Mas conheço o Já é tipo. demais! Rico, briguento, detestável. Atenção, senhores passageiros do Oriente Express. O trem irá partir dentro de alguns minutos. Atenção, senhores passageiros do Oriente Express. Por favor, embarquem. Poirot! Monsieur Poirot. É bom que conseguiu. É um trem realmente esplêndido. O Oriente Express foi criado pelos meus compatriotas belgas. É claro, o senhor Nagelmacher. Essa é a época ao qual pertenço, meu amigo. Uma área extinta de elegância e refinamento, ninguém com pressa. Há uma cabine na primeira classe para você. A reserva foi feita em nome de um Sr. Harris, mas ele cancelou no último instante. Mantenha seu bilhete de embarque nas mãos. Atenção, senhores passageiros do Oriente Express. Sua cabine é essa, senhor. Última chamada para o embarque. Vê? Todo o conforto. É excelente. Muito obrigado. Foi uma desgraça. Mais do que isso, uma tragédia. O Oriente Express, o trem mais magnífico que o mundo jamais viu, completamente esquecido. Seus vagões reduzidos a sucata pela Europa, apodrecendo e enferrujando como velhas máquinas de lavar roupa. Mas agora, o Oriente Express ressuscitou. Meu jovem, eu não posso comer esta salada. Madame. Tem pinhões nela. Eu sou alérgica a todo tipo de pinhão. Leve embora. Por favor, leve embora. Ela é a viúva do generalíssimo Alvarado, o ditador sul-americano. Poirot. Me desculpe. Meu pensamento estava longe daqui. É uma mulher, não é? Infelizmente, sim. Somos totalmente opostos, Vera e eu. Ela é extravagante e bonita e eu sou reservado e sem graça. Ela é uma ladra e eu sou o detetive. O que temos em comum é deixar que outros controlem nossas vidas. Não consigo fazê-la parar de controlar meus pensamentos. Devo confessar que eu nunca pensei ver o grande Hercule Poirot sofrendo de uma doença tão comum como o amor. Oh, olhe só isso. Mary, veja. Mexilhões, caranguejos. Obrigada. Estranho que não estejam sentados juntos. Quem? Aquela jovem e o viajante americano lá atrás. Eu os ouvi conversando no mercado e pareciam muito íntimos. A mente de Poirot nunca descansa. Mas, meu amigo, não há crime nisso. Oh, nem pense nisso, mas no momento...
A mente de Hercule Poirot está no jantar. Sim, sim. Sim. Não, pode falar. Estou ouvindo bem. Você está bem, querida? Querida? Meu Deus, o que foi? Hã? O que foi? Fale comigo. Eu preciso dar uma assistência. O que foi? Não me espere para pedir. Senhor, devo chamar um médico? Tudo bem. Eu só quero ir para a cabine. Ai, eu sinto muito. A ligação não está boa. O que disse? Como? Alô? Eu falei com o condutor. Ele não tem ideia de como isso chegou aqui. Alô? Alô? É uma aventura e tanto, não é? O Oriente Express. Se minha filha estivesse aqui, é o tipo de coisa que ela amaria. Alô? Alô? Esse telefone tá uma porcaria. Alô, pode me ouvir? Alô? E não sabe por quê? É. É sua tarefa descobrir. Sim, senhor. Para começar, me traga um pernod. Eu não recebo coisas que me mandam sem mais envio. Sim. Fim do programa. Sim. Senhor. Filé ao madeira. Obrigado. Boa noite. Posso retirar? Senhor Perrault. Perrault. Como candidata americana à presidência, certamente que não. O nome é Poirot, Hercule Poirot. Sam Hatchett. Posso me sentar? Por favor. Eu reconheci daquele show de TV. Como eles o chamaram? Não me diga. Super Detetive. Supremo. Ah, sim, Supremo Detetive. O que faz, Sr. Wedge? Tudo o que me agrada. Na verdade, estou em antiguidades. Ah, que tipo de antiguidades? Urnas antigas, afrescos, estátuas. Conhecedor da arte clássica. Não sou um conhecedor do dinheiro. Gosto de antiguidades, sempre mantenho valor e não são mais fabricados, entende o que eu digo? Escute, Hércules. Eu quero contratá-lo. Sabe, a minha clientela é muito limitada. Eu entendo isso. Também sou assim. Você tem que ser seletivo. Quando há muito dinheiro, claro. Por que precisaria de mim? Alguém está me ameaçando de morte. Quem faria tal coisa? Se eu soubesse, eu mesmo poderia cuidar do assunto. Mas ao contrário do senhor, não sou um supremo detetive. Então eu preciso que encontre esses sujeitos para mim e eu tiro a arma daqui. Não posso obrigá-lo a isso. Veja bem, eu lhe dou $2.000, sem impostos. Obrigado, Sr. Wedge, mas eu já me decidi. É muito dinheiro para se recusar. Tenho sido tão afortunado em minha carreira quanto o senhor na sua, Sr. Wedge. Já estou bem estabelecido na vida e agora eu só pego casos que interessem a mim. Sério? E o que há de errado com isso?
Posso ser sincero? Claro. Eu o acho intolerável. Adeus. Eu o acho intolerável. Quem esse francês pensa que é? Acho que é belga. O quê? O arroz não é da França. É da Bélgica. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estranha a noite escura, não é? Sim. É mesmo. Não. Assim não. Relaxe o pescoço. Você quer dizer Isso. sim? Melhor, muito melhor. Entre. Junte-se a nós, vamos. O meu novo amigo Bob e eu estamos fazendo uma sessão de redução de tensão. Mesmo? Mesmo. Obrigado. Vocês, americanos, nunca se utilizam de todas as coisas novas que têm. Agora, se vocês apenas... Com licença, mas estou na cabine ao lado e a conversa de vocês está atrapalhando o meu sono. Desculpe. Por favor, entre. Tome um drink. Junte-se a nós. Obrigada. Vera, você ficaria encantadora com isso. Mas você fica encantadora com qualquer coisa. Pois não, monsieur? Não é nada. Acho que me enganei. Tudo bem, monsieur. Meu Deus. Precisamos tirar isso daqui. Nossa. Vamos precisar de ajuda. Talvez se conseguirmos uma locomotiva. Isso vai demorar um pouco. É melhor avisar a todos. Certo. Vamos pedir auxílio por telefone. Não preciso de uma conferência gratuita de um maquinista sobre a natureza da consciência. Madame, eu só estava Escute, sugerindo... eu sei quando estou dormindo e quando não estou. Eu vi alguém e você precisa fazer alguma Claro, coisa. madame, faria uma busca no trem imediatamente. Tocou a campainha, seu Poirot? Sim, o trem parou numa estação aqui. Lamentavelmente, uma rocha deslizou e obstruiu os trilhos, monsieur. São os riscos desse país. Retomaremos a viagem assim que possível. Permita-me, senhor Poirot. Viu alguém suspeito esta noite? Não. Por quê? A senhora americana, a senhora Hubbard, diz que havia um homem escondido na cabine dela. Um homem? Como era ele? Ela não sabe, ela não viu direito, estava muito escuro e aconteceu tudo muito rápido.
Particularmente, eu penso que estava dormindo. Acho que ela gosta da ideia de um homem escondido em sua cabine. Olá. Bom dia, Como tem passado? Eu sou o diretor da empresa. Sr. Ratchet. Bom dia. Sr. Ratchet, o café da manhã vai acabar dentro de meia hora. Estamos encalhados no meio do nada por causa de um deslizamento Eu de não terra. posso ficar aqui. Estou sendo esperada em Milão na terça-feira. E eu nem consigo sinal no meu telefone. Isso sem contar que ontem à noite tinha um homem na minha Por cabine favor, e ninguém acalmem-se se todos. importa. Senhora Hubbard, senhora Alvarado, senhor Foscarelli. O nosso pessoal está liberando os trilhos. E isso levará algum tempo. O senhor não parece muito aborrecido com esse pequeno imprevisto, senhor Poirot, não Absolutamente. E você é? é? Mary Debenham. Senhorita Debenham, nunca tenho pressa. Quando o mundo diminui a marcha e acompanha o meu passo, acho muito conveniente. Sr. Bulk. Sr. Bulk. O que é, Pierre? É melhor vir. Agora mesmo. Com licença, senhorita Debenham, eu sofro de uma curiosidade fatal. O que aconteceu, Boca? Algo desagradável. É. Muito desagradável. Mantenha os passageiros no vagão-restaurante. Que ninguém chegue perto desta cabine. Muito bem, monsieur. A janela está aberta em comum. Não há dúvida que foi assim que o assassino escapou. O que é isso? Parece ser um estilete. É usado para inserir dados nos computadores de bolso. Esse homem foi esfaqueado muitas vezes. Quem faria tal coisa? Eu não sei. Você precisa descobrir. Ah, não. Eu não tenho autoridade aqui, Book. Precisamos chegar a Belgrado e então a polícia... Ficará encantado ao descobrir que o crime já foi resolvido. Além disso, quanto mais esperarmos, mais longe o assassino irá. Duvido que o assassino esteja longe. Acha que ainda está no trem? Mas a janela? A terra solta fora da janela. Um fugitivo teria deixado pegadas, mas não há nenhuma aqui. Não, não. Esta janela foi deixada aberta apenas para nos confundir. Eu insisto que você me ajude com isso. Pela segurança dos passageiros. Muito bem, eu aceito o caso. Cinco, 6, 7, 8, 9 facadas ao todo. É curioso. Algumas são tão leves que poderiam ser meros arranhões, mas, por outro lado, pelo menos 3 poderiam ter causado a morte. É como se ele tivesse sido morto por 2 pessoas, uma forte e uma frágil. Uma mulher estaria envolvida. Não podemos supor que uma facada leve tenha sido infligida por uma mulher. Uma mulher forte num ato de emoção é uma excelente agressora. Bem, não podemos nos queixar que não hajam pistas nesse caso. Ele parece muito calmo para um homem que sofreu tal violência, não acha? Um homem com a natureza feroz do Sr. Ratchet teria se defendido e isso apareceria nas contorções de seu corpo. A arma dele está carregada, mas ele nunca a usou. Estranho. Talvez tenha sido drogado. Pode ter razão. O que mais explicaria esse repouso incomum? Parece que apenas o seu relógio esteve na luta.
Olha, os ponteiros pararam a 1h15. A hora do crime. Outra pista muito interessante. Book. Eu queria pegar uma coisa no lixo, uma fita de vídeo. É claro. Sr. McQueen, está bem? Sim, eu estou. Só um pouco chocado, sabe? Eu nunca tinha visto nada parecido. Claro, deve ter sido um choque. Não tenho obrigação de responder qualquer pergunta minha. Talvez não seja importante saber quem matou o Sr. Hatchet. Não. Eu quero saber quem finalmente o pegou. Ah, então ele tinha amigos. Parecia que sim. Sempre recebi ameaças por telefone. Ameaças? Como assim? Bem, do tipo, você vai morrer, Hatchet. Ou seu tempo acabou, Hatchet. Eram desse tipo. E era sempre voz de homem. E todas recebidas no hotel em Istambul na última semana. Na verdade, a última foi na noite passada. Ontem eu vi o Sr. Hatchet esmagar uma fita de vídeo. O que havia nela? Eu não sei. Deixaram na porta do quarto dele. Acho que ele assistiu por 5 minutos e ficou irado. Ele ficou muito louco. Eu lamento que esteja morto, mas sabe, para ser honesto, eu preciso dizer que ele era um patife. Acho que acaba de virar um suspeito, não é? Certo. O que você fazia para o Sr. Hatchet? Ele me contratou como um tipo de consultor. Eu sou graduado em arte mesopotâmica antiga em Yale. Era bom para a imagem dele, sabe? Trabalho com Ivy League. Facilitar as coisas, traduzir para ele. Ratchet não era o tipo de cara que se importava em aprender uma só palavra em outro idioma. Então, a princípio, achei que ele era um comerciante legítimo, mas depois, somando 2 e 2, percebi que ele estava no negócio de saque de sítios arqueológicos. Tentei ir embora, mas não é fácil escapar de um cara como Ratchet. Você tem um computador de bolso, não tem? Eu? Não. Eu sou meio antiquado. Prefiro caneta e papel. Só mais uma pergunta. Quando foi a última vez que viu o Sr. Hatchet vivo? Acho que foi por volta das 10. Tínhamos alguns trabalhos para fazer. Depois dei o comprimido a ele. Comprimido? Isso, melatonina. Ele estava sempre voando contra o fuso horário. Ele achava que ajudava a manter o ritmo, então... De qualquer forma, dei o comprimido a ele. Foi a última vez que eu vi. Ele tocou a campainha às 20 para 1, bati a porta, mas ele disse que havia se enganado. Em francês? Sim, monsieur, em francês. Onde você estava ao 1h15, Pierre? Ah, 1h15... Eu estava sentado no meu banquinho, no final do corredor. Mas foi quase nessa hora que o trem fez uma parada e... Me lembro de ter saído do meu lugar para ir lá fora e ver o que havia acontecido. Fora isso, ficou no corredor a noite toda? Exceto durante talvez 45 minutos depois, quando o Sr. Bulk me chamou para falar o que íamos dizer aos passageiros sobre a parada. É verdade. Será que você viu alguém no corredor nas primeiras horas da manhã? Bem, havia um tipo de festa acontecendo na cabine de Monsieur Foscarelli. Até bem tarde. A jovem dama inglesa estava lá e os 2 cavaleiros americanos. Creio que acabou cerca de 2h30. E para onde eles foram? Para suas cabines. E eu não vi mais ninguém no corredor depois disso. Obrigado, Pierre. Isso é tudo por hora. Mais alguma coisa? Não, obrigado. Bem, meu amigo, em nossa busca pela verdade, testaremos os limites da tecnologia. Filha do magnata da informática Steve Armstrong. A pequena Daisy era uma criança animada e encantadora. Um fato que faz a sua trágica morte ainda mais... Que lástima. Vocês são como as companhias aéreas. Nunca dizem a ninguém o que está havendo. Houve um assassinato aqui na última noite. Todos já sabem. Mas vocês admitem isso? Não. Vocês não fazem sequer uma leve referência ao assunto. Por favor, acalme-se. Por favor, não fale comigo dessa forma complacentemente francesa. Não sou francês, madame. Sou belga. Meu nome é Hercule Poirot.
Eu sei quem é você. E só porque é uma celebridade, só porque esteve na televisão, não acho que vou me sentir intimidada. Também sou uma celebridade. Sério? Phil e Phyllis, a comédia. Atuava como Carlota, instrutora de aeróbica. Não estava em todos os episódios, mas era uma personagem constante. Senhora Hubbard, posso perguntar por que estava viajando no Oriente Express? Bom, eu vim até a Turquia para fazer uma minissérie, A Sansão e Dalila. Mas sabe como são essas coisas? O diretor teve uma cólica renal e foi substituído por um picareta que decidiu que a sacerdotisa malvada deveria ser um padre malvado. E sabe quem escolheram para fazer o padre malvado? O namorado do produtor, nada mais. Que importância tem que ele nunca esteve diante de uma câmera? Acha que fui até lá só para saber que meu papel foi cortado? Pelo menos, volto no Oriente Express como uma estrela de cinema. Acha que o homem na minha cabine era o assassino? Ah, esse homem em sua cabine, como ele era? Eu não sei. Fiquei tão assustada que deitei na cama com os olhos fechados e podia ouvi-lo se movimentando. Sua cabine é contígua do Sr. Hatch. Acha que foi de lá que ele saiu? Obviamente. Acho que ele o matou. E então escapou pela porta de comunicação para a minha cabine. Não estava trancado? Pensei que estivesse. Isso foi antes de eu aprender minha lição sobre a segurança desse trem. O condutor não achou intruso algum em sua cabine quando o chamou. Como acha que ele saiu? Não sou o detetive mais famoso do mundo, Sr. Poirot. Deixa essa para o senhor. É tudo? Ah, sim, madame. Certo. A propósito, vou querer ser reembolsada por tudo que passei. E que seja um reembolso total, e não aqueles vales de $5 que as companhias aéreas nos dão. Isso não dá para comprar nem iogurte congelado. Madame, deixou cair o seu lenço. Esse lenço não é meu. Há uma letra H bordada nele. Seu nome é Hubbard, então eu deduzi. Estamos no século XXI, Sr. Poirot. Quem ainda usa lenços bordados? Quase me esqueço. Tenho uma pequena prova para você. Estava na cabine. Garanto que não estava lá ontem quando fui dormir. Acha que esse botão pertence ao assassino? É possível. É de um uniforme de condutor do Oriente Express. Vê? Não perdi nenhum botão. Não tem nenhum botão faltando. Nem os botões dos outros condutores. Mas você foi o único que esteve na cabine da Sra. Hubbard ontem à noite. E estão me acusando desse crime? Sou inocente. Absolutamente inocente. Nem imaginem que eu tenha matado esse homem. Por que eu mataria um homem que eu nunca vi antes? Por favor, Monsieur. Acalme-se, Pierre. Ninguém está acusando você. Agora, por favor, volte ao vagão e peça ao Sr. Arbuthnot a gentileza de me encontrar no bar. Muito bem, Monsieur. Pierre é um bom homem, mas é nervoso. Esse emprego é tudo que ele tem. Sem família? A esposa faleceu anos atrás. Ele tinha uma filha, mas ela também morreu. Dizem que foi suicídio. É lamentável. Por que escolhi o Oriente Express? É o trem mais famoso do mundo. Se posso me dar ao luxo, por que não? Você estava em Istambul, por quê? Por quê? Não sei se deveria responder. Quero dizer, quem é exatamente a autoridade legal aqui? Bem, não há nenhuma. Até que alcancemos Belgrado, ou se a polícia milagrosamente aparecer em algum lugar, acredito que estaremos em anarquia. Então você se autoelegeu delegado. Bem, eu não sei por que motivo eu deveria cooperar. Por 2 motivos. Primeiro, moral, para que a justiça seja cumprida. O segundo, recreativo, para nos distrairmos enquanto estamos aqui. Tudo bem, delegado. Eu estava em Istambul a negócios. Qual é o seu negócio, Sr. Arbuthnot? Bem, eu sou o fundador e presidente da Digisaurus. Ah, Digisaurus, a empresa de informática. Vocês acabam de lançar um satélite de comunicações, não é? Isso mesmo, está no ar há 1 ano. Não há lugar no mundo com o qual não se possa comunicar. Você usa computador de bolso? Claro que sim, eu sou um cara prático. Está faltando estilete. Sim, está. Por quê? Foi encontrado um estilete na cabine do homem assassinado ontem à noite. Bem, então acho que me pegou. O crime, temos razões para acreditar, foi cometido a 1h15. Onde estava a esta hora? A essa hora eu estava na cabine do Foscarelli. O Sr. McQueen estava lá e a senhorita Deborah também. Com licença, mas Aparece estou na cabine ao lado. reservada, fria.
Detectou em seu breve conhecimento alguma reserva de paixão oculta? Reserva de paixão oculta? O homem morto foi esfaqueado muitas vezes. Era preciso força e ferocidade. E queria saber se, sob a aparência contida da senhorita Deborah... Espera um segundo. Uma coisa é ficar por aí especulando no seu joguinho de salão. Outra coisa é quando começa a arrastar gente inocente pra ele. Como sabe que era inocente? Bem, por uma coisa, ela tem um álibi. Ela estava comigo quando diz que o crime aconteceu. E por outra coisa, ela não mataria alguém a sangue frio. Então por que não desiste dessa sua pequena pseudo-investigação antes que destrua a vida de alguém? Uma última pergunta. Não, já fez sua última pergunta. Adeus. Foi ele. Como pode ter certeza, amigo? Bem, ele tem mau gênio. Tem força suficiente e admite ter perdido o Stiller. Ah, não se esqueça que ele também tem um álibi. Pelo menos tem, caso a senhorita Deborah, o Sr. Foscarelli e o Sr. McQueen confirmem que estavam com ele na hora do crime. Arbuthnot. O nome é familiar. Quem quer ver agora? Tem o italiano, o jovem alemão. Pode me dar licença um instante? Entre. Com licença. Não ouviu o que eu disse? Eu não vou participar do seu showzinho de investigação. Sim, já deixou-se bem claro. Então, o que quer? Queria saber se pode me emprestar seu notebook. Por quê? Para usar em minha investigação. Use o seu. Eu não tenho um notebook. E por acaso eu tenho culpa disso? Divirta-se. Mas me faz um favor, tá? Não o deixe cair. Obrigado. Achei que não gostasse de computadores. E não gosto. São pobres substitutos para células cinzentas, mas algumas vezes podem ser muito úteis. Ah, claro. Como pude esquecer? Steve Armstrong e Arbuthnot foram companheiros de quarto na faculdade, onde criaram o Cheetah, um famoso sistema operacional. Continuaram amigos mesmo quando suas carreiras se divergiram. Arbuthnot fundou a Digisaurus e Steve Armstrong criou a Wisbank. Um homem muito conhecido. Steve Armstrong era um gênio em projetar e comercializar programas de computador. Houve uma época em que a Wisbank ficou tão poderosa que ameaçou a Microsoft. Ele e a esposa eram um casal brilhante. O magnata bilionário dos programas de computador e Sonia Armstrong, a colunável mais desejada de Nova York. Ela era filha de uma atriz promotora da área imobiliária. E sua própria filha, a pequena Daisy, era ainda mais bonita. E essa linda criança, como ela morreu? Sequestrada. Quando o resgate foi pago, ela foi assassinada. Mas ela não foi a única vítima. Nessa ocasião, sua mãe estava grávida e deu à luz prematuramente. O bebê morreu e ela também. E seu marido, desesperado, matou-se com um tiro. Uma tragédia de grande projeção. Houve mais alguém. Uma babá. Uma babá francesa. Você vê, a polícia estava tão desesperada em prender alguém que acreditaram que ela tinha conhecimento do crime. Ninguém deu ouvido às suas histéricas negativas. Uma semana antes de ir a julgamento, ela se enforcou na cela da cadeia. Mais tarde, claro, ficou provado que era totalmente inocente. Ao fim, o verdadeiro criminoso foi preso. Mas com sua súbita riqueza, conseguiu contratar os melhores advogados de defesa da América. Eles o livraram usando tecnicismo. Ele deixou o país, veio para a Europa e nunca mais foi visto. Seu nome era Cassette. A imprensa americana o apelidou de Cascavel por causa de uma tatuagem no peito. E o que esse crime tem a ver com o nosso assassinato? Eu não sei. Talvez nada. Venha comigo. Vamos examinar os olhos da vítima.
como eu suspeitava. Há cicatrizes em ambos os olhos muito simétricas. Sinais de cirurgia laser para corrigir miopia. Mas esse cassete tinha uma tatuagem de cobra no peito. Não, ele não tem tatuagens. Mas tem uma cicatriz no mesmo lugar. Essa cicatriz ficou quando uma tatuagem foi cirurgicamente retirada. Ele não é Samuel Ratchet. É o assassino cassete. Esta, meu amigo, é a verdadeira face do diabo. Ratchet era cassete? Sim, mas claro que sabia disso. Do que está falando? Está dizendo, Sr. McQueen, que enquanto trabalhou para o Sr. Ratchet, nunca sequer suspeitou que... Não, nunca suspeitei de coisa alguma. Tá, eu sabia que ele era um cara mau, mas não tão mau. Acompanhou o caso Armstrong? Claro que acompanhei. O país todo acompanhou. Foi o maior caso desde O.J. Simpson. Não posso acreditar. Sentiu-se revoltado com esse crime? Quem não? Cassete se livrou fácil. Algum detalhe técnico estúpido e ele ficou um homem livre. Enquanto isso, a pobre Sônia... Sônia? Quer dizer, Sra. Armstrong? Você a conhecia bem? Eu... Não. Bem, não. Ela estava na diretoria do museu quando eu trabalhava lá. Estávamos tentando levantar dinheiro para a exibição da urna etrusca. Ela tinha algumas ideias para abordar as pessoas. Claro, ela mesma acabou praticamente fundando a coisa toda. Ela era ótima, sabe? Engraçada e bonita e... Eles tinham orgulho daquela garota. Não posso acreditar que trabalhei para o sujeito que a matou. Como descobriu? A fita de vídeo foi a primeira pista. Fita de vídeo? Quer dizer... Não, eu achei que... Eu entendo que você estava entre o grupo de pessoas na cabine do Sr. Foscarelli ontem à noite. Isso, sim, tem razão. Ficamos até tarde bebendo uísque. Debatendo se a cultura americana corrompeu o mundo ou não. E até que horas essa reunião se estendeu? Cerca de 2h30. Você saiu da cabine alguma vez antes dessa hora? Sim, em algum momento eu fui até a minha cabine para usar o banheiro. A que horas mais ou menos é muito importante? Bem, eu não sei exatamente. Acho que era um pouco depois da 1. O trem já tinha parado. Você viu alguém no corredor a essa hora? Eu não creio. Você viu Pierre e Michel no fim do corredor? Não tenho certeza. Mas, pensando melhor, tinha aquele outro condutor que passou por mim no corredor. Ele era baixo, meio calvo, olhos grandes e redondos. Olhos grandes? Isso. Olha, só para registrar. Eu não o matei. Embora tivesse vontade. Quem é o condutor misterioso de olhos grandes e redondos? Não há ninguém no trem com essa descrição. Eu não sei, mas podemos supor que está faltando um botão em seu jaleco. Sr. Foscarelli, por favor. O senhor não precisa fazer isso. Ora, eu estou adorando fazer isso. É muito gentil. Permita-me apresentar Monsieur Poirot. Eu conheço Monsieur Poirot, é claro. O mundo inteiro conhece Monsieur Poirot. Eu vi sua entrevista na televisão, aquela em que explicou como resolveu o assassinato de Roger Ackroyd. Brilhante. Obrigado. Eu sempre quis perguntar uma coisa sobre o seu primeiro caso. Como soube que a senhora Ingertorp havia morrido envenenada por estricnina quando todos os relatórios laboratoriais... Sou eu que gostaria de fazer as perguntas. Me fazer algumas perguntas? É claro. Pode fazer quantas perguntas quiser. Responderei com prazer. Muito bem. Você viu alguém no corredor do trem ontem à noite, após a meia-noite? Em especial, um homem usando roupas de condutor. Tinha olhos grandes e redondos. Não.
Eu sinto desapontar o famoso detetive, mas eu não vi ninguém ontem à noite. Eu fiquei o tempo todo na minha cabine tendo um estimulante debate com a senhorita Deben. Sobre o que falou? Da cultura americana. E ela disse que é superficial, corrupta. E eu respondi, como pode dissertar... esta é a palavra, dissertar? Como pode dissertar sobre um país que nos deu Ron Popeil? Ron Popeil? O inventor da Vegemática. Os livros de bolso? Afinal, é o gigante da cultura. Qual é a sua profissão, Sr. Foscarelli? Eu estou em vendas. E esse é o meu produto. O AB Eliminator. 15 minutos por dia e terá, acredite, Sr. Poirot, um estômago igual ao do Brad Pitt em sua melhor forma. Conhece o caso de rapto ocorrido com a família Armstrong? Sim, é claro. Muito trágico. Eu estava na América, na ocasião, num seminário de vendas na Disney World, quando aconteceu. O senhor conhecia algum membro da família? Eu não. Eu não tinha nenhuma ligação. Assisti na televisão, como todo mundo. Que pessoas infelizes, não? Estavam ambos em boa forma. Sabiam muito bem como se cuidar. Muito obrigado. Mas isso é tudo? Pode perguntar mais. Vamos, pergunte. Será um prazer responder. Calma, madame. Por favor, está tudo bem. Controle-se. Qual o problema, Sra. Rouba? Foi horrível. Pierre, por favor, pegue um conhaque para a Sra. Rouba. Sim, monsieur. O que aflige, Sra. Rouba? A visão de sangue. Nunca pude suportá-la. Lembro quando era criança e o doutor decidiu que eu tinha... Sangue? Onde a senhora viu sangue? Aqui na minha necessaire. Eu fui pegar um hidratante e senti alguma coisa estranha. Então puxei para fora e vi isso. E as impressões digitais? Não é preciso tanto cuidado, Bond. Tenho certeza que as digitais que estão aqui são da senhora Rouba. O tamanho e o formato da lâmina me faz suspeitar que isso pode ter sido responsável pelos ferimentos do Sr. Ratchet. Onde estava sua necessaire, Sra. Rouba? No meu armário. Eu vou dizer uma coisa. Não fico naquela cabine nem mais uma noite. Aquela porta estava trancada. Mas portas trancadas não significam muito nesse trem. Então o assassino jogou a arma do crime na minha necessaire com o meu hidratante. Depois desapareceu, me deixando com os nervos em frangalhos. Tem mais um pouco disso? Claro. A senhora passou por um terrível choque, Sra. Rouba. Talvez seja melhor voltar à sua cabine e descansar. Talvez seja. Já é hora de alguém demonstrar alguma consideração pelo que passei. É uma mulher corajosa, Sra. Rouba. Obrigada. Posso pedir mais um favor? Talvez. Gostaria de fazer uma busca nos pertences dos passageiros e gostaria de começar pelos seus. Por que os meus? Para poupá-la de outras descobertas muito desagradáveis. Ah, já entendi. Vai pôr o trem em movimento? Estamos fazendo o possível, Sra. Rouba. Eu espero que sim. Não tenho ideia do que é um passageiro insatisfeito. Posso ser seu pior pesadelo. Senhor Poirot, eu entendo que deseja me ver. Senhora Alvarado, eu lamento muito ter que incomodá-la. Por favor, não se desculpe. Um crime foi cometido e o criminoso precisa ser descoberto e preso. Aprendi com meu marido que não se deve demorar com esses assuntos. Eu lembro que o seu marido era conhecido por sua justiça rápida e certa. Não, ele não era um ditador, entende? Ele era um patriota que entendia que um país como o nosso precisava de uma mão forte. E ele estava certo. Desde que foi assassinado, o lugar é um caos. Com todos aqueles líderes rebeldes patéticos se chamando de El Tigre e comandante tal e tal. Matam-se uns aos outros, direita e esquerda. Sinto saber dos infortúnios do seu país. Obrigada. Me alegra ver que é um homem de sensibilidade e refinamento. Isso é um ultraje. Faça alguma coisa, Philippe. Não vai encontrar nada aí. Eu sei que não, monsieur. Isso é frágil. Tudo bem, madame. Estou cansado desse trem. Vamos tomar um ar? Eu também estou. Vamos. Vamos. Bem, talvez devêssemos começar
Em qual cidade a senhora vive atualmente? Paris, durante a temporada. E Nova York. E por qual motivo a senhora estava em Istambul? Tapetes. Eu estou mobiliando uma pequena casa na Costa Amalfi e estava precisando muito de tapetes. Conhece alguma coisa sobre os tapetes turcos, Sr. Poirot? Não me considere uma autoridade. Oh, pode-se estudar uma vida e não ser uma autoridade. Os padrões, as cores, as linhas. E está indo direto para a sua casa no Oriente Express? Apenas até Veneza. Depois vou até Milão ver a coleção de primavera da minha boa amiga Donatella Versace. Mas com esse atraso, parece que vou perder o desfile. E não verei muitos amigos que lá estarão. Não apenas Donatella, mas também Elton John, que está indo de Londres, apenas para me ver. E Evgeny Dragomirov. O grande bailarino russo. Isso, Evgeny é um grande amigo. Ambos sabemos como é viver no exílio. Senhora Alvarado, se não se importar, poderia me dizer o que fez ontem à noite após o jantar? Eu não fiz nada. Eu fui direto para a minha cabine e fiquei na cama. Desculpe a minha delicadeza, mas há alguém que possa confirmar isso? O senhor quer saber se tem um álibi para se convencer que não sou assassina? Não. Eu jamais. Espere um momento. Havia alguém. Agora eu lembro. Eu acordei no meio da noite. Minha garganta estava seca. Eu toquei a campainha da minha cabine para pedir uma garrafa de água mineral ao condutor. A que horas foi isso? 1h20. E o condutor atendeu o seu chamado? Sim, mas nunca trouxe a água. Ele só veio até aqui. Eu precisei beber a água da torneira. Como era esse condutor? Eu lembro que era baixo e tinha cabelos escuros. É mesmo? Está investigando a bagagem de todos ou só a minha? De todos. Até a bagagem do célebre solucionador de crimes? Senhora Alvarado, a senhora diz que algumas vezes mora em Nova York. Isso. Chegou a conhecer uma família chamada Armstrong. Uma família que foi acometida por uma tragédia? Por que pergunta isso? Alguma razão para que eu não pergunte? Sr. Poirot, o senhor está falando em amigos meus muito queridos. Conheceu Steve Armstrong? A ele apenas um pouco. Mas a esposa, Sônia, ela era minha afilhada. A mãe de Sônia, Linda Arden, era uma atriz talentosíssima. Deve ter ouvido falar dela. Ela era uma amiga muito cara. Essa Linda Arden está morta? Não, mas sua saúde é muito delicada. Ela vive em total isolamento. E Sônia era filha única? Eu acho que tinha outra filha, mais jovem. Seu nome era Ellen ou Helena, alguma coisa assim. Acho que vive na Inglaterra. Mas não respondeu a minha pergunta, Sr. Poirot. O que os pobres Armstrong têm a ver com o que aconteceu nesse trem? O homem que foi assassinado no trem ontem à noite era também responsável pelo rapto e morte de Daisy Armstrong. Madre de Deus! Não posso acreditar. É verdade? É verdade. Bem, eu fico feliz que alguém o tenha matado. Só lamento uma coisa. E o que seria isso? Que o assassino não tenha sido eu. O que pode ser mais evidente? Ela conhecia os Armstrong, era a madrinha de Sônia. Ela é viúva de um famoso déspota por matar seus inimigos. Ela matou Regent. Mas ela tem as iniciais erradas. Nina Alvarado, N-U-A e não H. Então, não foi ela que deixou o lenço cair. Nem teria condições de esfaqueá-lo.
É uma senhora idosa, tem mais força de vontade do que em seu braço. Philip e Helena von Strauss. Eles parecem ter alguma ligação com a realeza de Mônaco. Há um pingo de tinta aqui no começo do seu nome. E qual é o significado de pingo de tinta? Ah, provavelmente nenhum. Eu não consigo deixar de observar essas coisas. Venha comigo. Fique sabendo que você pode mexer na bagagem do Sr. Poirot ou de qualquer outro. Mas não permitirei que toque nos meus objetos pessoais. Isso tudo já foi longe demais. Por favor, nós precisamos cooperar. Precisamos? Por quê? Por quê? O Sr. Poirot pediu e ele está cuidando do caso. Herr von Strauss. Herr von Strauss, boa tarde. Sou Hercule Poirot. É, eu sei. Fico feliz em saber que sua esposa está melhor. É, já está totalmente restabelecida. Helena é muito jovem. O assassinato no trem ontem à noite a deixou muito afetada. Eu não quero que seja mais incomodada por suas perguntas. Mas para mim será um prazer ajudá-la no que for preciso. Muito bem. O que vocês foram fazer na Turquia? Turismo, é claro. Helena e eu fazemos muitas viagens. Viagens de turismo. Moramos em Mônaco e, como deve saber, é um país muito pequeno, onde qualquer um pode ficar facilmente entediado. No mês que vem vamos andar de balsa em Bornéu e na primavera começaremos a treinar para uma expedição no Everest. Isso é muito interessante. Por acaso já ouviu falar do caso do sequestro Armstrong? Já ouvi, sim. O homem que foi morto no trem ontem à noite foi responsável por aquele crime. É incrível. Gostaria de saber o que o senhor e sua esposa fizeram ontem à noite. Ontem à noite não fizemos nada. Nós fomos para a cama cedo e dormimos a noite toda. Me diga o que aborreceu sua esposa no jantar. Quem é que sabe? E às vezes as mulheres são inexplicáveis. É verdade. Mas ninguém pode esperar tal fragilidade de alguém que planeja escalar o Monte Everest, não é mesmo? Talvez tenha sido o nervosismo pela viagem. Mas disse que viajavam muito. Como eu disse, não precisa falar com ela. Eu já falei tudo para você. Oh, é mera formalidade. Por favor. Madame von Strauss, a senhora é francesa, não é? Sim, Fala inglês? é claro que falo. Soube da tragédia ocorrida no trem ontem à noite? Sim, foi um choque. Foi horrível. Viu ou ouviu alguma coisa? Não, eu estava dormindo em minha cabine com o meu marido. Posso perguntar se já ouviu falar do caso de sequestro Armstrong? Sim, eu acho que foi o crime mais famoso da América, não? Eu creio que toda a família foi destruída por ele. Isso mesmo. Monsieur Poirot! Monsieur Poirot! Com licença. O que ele queria? Onde foi que você encontrou isso, Pierre? Na cabine dele. O caso está resolvido. O condutor misterioso, cujo jaleco está faltando um botão, a quem a senhora Alvarado e o Sr. McQueen viram após ter matado o Sr. Ratchet a sangue frio, era eu. Alguém está brincando com minha mente, com as minhas células cinzentas. Queria me ver, Sr. Poirot? Ah, certamente, senhorita Debenham. Esperei todo dia para entrevistá-la. Por favor, queira sentar-se. Vamos começar, senhorita. Então, o que a trouxe a Istambul? Trabalho para uma entidade de apoio ligada ao bem-estar das crianças em Bagdá.
As sanções, como deve saber, tornaram a vida difícil lá. Estava viajando de férias para Londres. Este é um meio de transporte caro para funcionário de uma entidade de apoio. O senhor desaprova? De modo algum. Economizei dinheiro durante 2 duros anos em Bagdá. É um luxo, claro. Mas tenho medo de voar. É uma pena que a viagem tenha sido estragada pelo crime de ontem à noite. Deve estar muito angustiada. Não estou angustiada, senhor. A julgar pelo boato que ouvi hoje, o mundo ficará bem melhor sem o Sr. Hatchet nele. Eu a parabenizo pela atitude prática diante do assunto emotivo de um assassinato. Tenho sentimento, Sr. Poirot. Perdoe-me se não acho necessário demonstrar isso para agradá-lo. A senhorita está caçoando de mim. De modo algum. Já morou nos Estados Unidos? Não. Já esteve lá? Não, nunca me importei. Acho que é um lugar superficial e sem refinamento. Mas sem dúvida já ouviu falar do caso de sequestro Armstrong. O que pensa daquilo? Foi abominável, claro. Foi? Devo me jogar chorando ao chão por isso? Eu lamento pelos Armstrong, mas não os conhecia. Coisas horríveis acontecem todos os dias, mas pessoas não podem se angustiar a cada ocorrência infeliz no mundo. Viu alguém no corredor do trem ontem após a meia-noite? Não me lembro. Talvez um homem baixo, com cabelos escuros, usando uniforme de condutor. Não. Já estamos acabando? Está com pressa? É que eu não gosto de perder tempo. Se tem algo que precisa saber, por que não pergunta? Por que, por exemplo, não pergunta se eu matei o Sr. Hatchet? Matou o Sr. Hatchet? Não. Mas sei que pensa que matei. Então talvez deva contatar meu advogado na primeira oportunidade. Muito bem, senhorita Debenham. Vamos deixar de rodeios e ir direto ao assunto. Eu quero saber o quanto sabe sobre o Sr. Arbuthnot. Não muito. Acho que está mentindo. Acho que conhece muito bem o Sr. Arbuthnot. E o que quis dizer quando disse a ele em Istambul? Não quero mais falar sobre isso agora. Quando estiver acabado e tudo ficar para trás. Acha que eu falava de assassinato? Falava. Notou que perdeu um lenço com uma letra H bordada nele. E não escapou dos seus poderes de detecção, Sr. Poirot. Mas nem Mary ou Debenham começam com H. Sim, mas seu nome do meio, Harmony, começa. Diga-me, o que você e o Sr. Arbuthnot faziam na cabine do Sr. Hatchet quando ele deixou cair o estilete e você o seu lenço? Me diga. O lenço não é meu. Vou perguntar novamente. O que precisa estar acabado? Ser deixado para trás o quê? Não tenho mais nada a dizer. Não importa, senhorita Debenham. Eu vou descobrir a verdade. Ficou muito zangado com ela? Zangado? Não estou zangado. É que, às vezes, para quebrar uma superfície dura, é preciso dar uma pancada forte. Então acredita que foi ela? Que ela e o americano mataram Hatchet? Não, isso é muito fácil. Lembre-se que ambos têm álibis para a noite do crime. Estavam na cabine do Sr. Foscarelli. Mas em algum lugar por trás de seus negócios estou convencido que há uma mente fria e engenhosa e a senhorita Debenham corresponde a essa descrição. Exasperante. Extremamente exasperante. Sabe, todos no trem têm um álibi, com exceção da senhora Alvarado. Os golpes traiçoeiros não são, obviamente, o trabalho de uma dama refinada como ela. No entanto, ela tem ligações com as vítimas. Como o jovem Sr. McQueen, que também conhecia superficialmente a senhora Armstrong. Isso é uma grande coincidência. E, claro, temos o condutor misterioso que deixou cair o seu botão. Com licença, Mr. Boca. Sim, Pierre. Já retiraram os escombros e seguiremos viagem em alguns minutos. Excelente, Pierre. Bem, isso é um grande alívio.
Chegaremos em Belgrado de manhã. Bem-vindos a Digisaurus. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Quero falar com sua esposa. Helena está dormindo agora, talvez mais tarde. Eu acho melhor que você a acorde. Herr von Strauss, eu quero falar com Helena. Quero falar com ela sobre a irmã dela, a falecida senhora Armstrong. Tudo bem, Philip. Deixa ele entrar. Tem razão, Sr. Poirot. Eu sou irmã de Sônia. Como descobriu? A senhora Alvarado mencionou que a senhora Armstrong tinha uma irmã mais nova de nome Helen ou Helena. Notei um pingo de tinta cobrindo a letra H do seu nome no passaporte. E foi só agora que entendi o significado. Por que você alterou seu passaporte? Eu nunca toquei nele. Ela não fez isso, eu fiz. Soubemos que havia encontrado um lenço na cabine de Hatchet com um H nele. Sim. Está aqui comigo. Não, não é meu. Não é? Eu... Foi por isso que eu mudei o passaporte. Ainda que não tenha sido Helena, pensamos que quando visse o H, tirasse conclusões precipitadas e pensasse que ela fosse assassina. Jamais tirei conclusões precipitadas em minha vida, Herr von Strauss. Acho que pode entender como eu me senti, Sr. Poirot. O homem que morreu ontem à noite foi... Cassette foi o sujeito que matou a minha pequena sobrinha, causando a morte da minha irmã e do meu cunhado. Todas as pessoas do meu lar, da minha família, foram tiradas de mim. Então o senhor suspeitaria que eu o matei? Não matou? Não, eu não matei. Nunca toquei nele. É verdade, eu juro. Tudo bem. Acredito. Obrigada. Mais uma coisa, mademoiselle. Como parte da família Armstrong, quem eram os outros membros que cuidavam da casa? O habitual, um cozinheiro, um jardineiro. Tinha um personal trainer. Ela gostava de ginástica. Havia um tutor? Alguém cuidava da pequena Daisy? Havia. Era uma mulher de cabelos compridos. Era escocesa, não é? Jovem ou velha? Ah, muito velha. Bom, pelo menos é o que parecia. O nome? Era Senhorita Lester. Senhorita Lester? Sim. Obrigado pela sua sinceridade, Madame von Strauss. Sim, não por isso. Ei, Poirot! Não pode falar com Mary daquele jeito. Acusá-la de assassinato. Eu vou te dizer uma coisa, Poirot. Você pode não ter autoridade nesse trem, mas tem muita coragem. Controle suas emoções, Monsieur. Senhores, sem violência, por favor. Não há motivo para esse sujeito vagar por aí fazendo acusações precipitadas. Não vou tolerar que você arruine o bom nome de Mary. Tem um crime nas mãos? Tudo bem. Ótimo pra você. Resolva o crime ou cale a sua boca, porque eu já estou cansado do seu joguinho. Muito bem, Monsieur. Vou resolver esse caso. Book, peça a gentileza de todos os passageiros se reunirem no bar.
Com licença, me desculpe. Desculpem o meu atraso. Desculpem. Samuel Ratchet. Um homem cuja morte não deixa aparentemente ninguém com remorsos, mas cujo assassinato ontem à noite no trem inspira um grande quebra-cabeças. Quem matou esse homem desagradável? Proponho a todos uma solução plausível para o crime. Podemos supor que Samuel Ratchet era um homem de muitos segredos obscuros e de muitos inimigos. Há pouco, como o Sr. McQueen declarou, um desses inimigos fez telefonemas ameaçadores. O quê? Você é um homem quase morto. Quem é? Pensei que gostaria de saber. Está me ameaçando? Mais tarde, ele usa um jaleco de condutor e pega uma chave para entrar na cabine. Onde ele conseguiu essas coisas, nós não sabemos. Talvez não seja importante. Basta dizer que tais coisas estão sempre disponíveis para um criminoso com determinação e engenhosidade suficientes. E quando chega o momento, ele ataca. Ratchet acorda, tenta lutar com o agressor. Na luta, o vidro do seu relógio quebra, algumas pancadas são desferidas com força e Ratchet logo cai morto. Mas de repente, o assassino cai numa armadilha. O que fazer? O que fazer? Deve escapar pela janela? Não, o trem está em alta velocidade. Não querendo arriscar ser descoberto na cabine do homem assassinado, ele entra na cabine contígua da Sra. Hubbard até chegar a uma oportunidade para escapar. Uma oportunidade que se apresenta quando o trem para de repente e o assassino ouve os passos de Pierre. Mas na pressa ele perde um botão e acorda a Sra. Hubbard. Rapidamente ele foge, mas não sem antes encontrar o Sr. McQueen e a Sra. Alvarado. Por favor, traga uma água mineral. Onde foi o agressor? Ele ficou no trem ou saiu? Não estamos aptos a responder essas perguntas por hora, mas a sequência dos fatos é plausível. E num crime como esse há sempre conclusões desordenadas. Surpreendente. Excelente trabalho, Sr. Poirot. Escute, desculpe pela explosão de há pouco. Não há problema. Olha, eu acho que posso falar por todos. E gostaríamos de reverenciar suas habilidades incríveis. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Arbuthnot, ainda temos um outro cenário. Talvez não tão acreditável à primeira vista, talvez muito fantasioso para ser aceito, mas gostaria de ouvir? Bem, claro. Eu acho. Ótimo. Por favor, sente-se ali. Esse novo cenário baseia-se na suposição de que tudo que acabo de dizer foi mentira. E que esse condutor fantasma realmente nunca existiu e que foi criado só para apoiar uma solução razoável para esse crime. Mas qual é a solução que faz mais sentido? Vou dizer, meu amigo, e vocês e os demais poderão julgar. Como eu disse, certas questões ainda estão sem respostas, mas eu estou apoiado no fato de que vários passageiros nesse trem tinham ligações com a citada família Armstrong. Não apenas o Sr. Arbuthnot, que foi amigo de faculdade e sócio dos negócios do Sr. Armstrong. Não apenas o Sr. McQueen, que conhecia a falecida Sra. Armstrong e a admirava muito. Não apenas Helena von Strauss, que era irmã da falecida Sra. Armstrong. Mas também a Sra. Alvarado, que era sua madrinha. Senhora, talvez agora seja a hora conveniente para devolver o seu pequeno lenço. Mas o nome dela não começa com H? Você está aparentemente certo, meu amigo. Mas o primeiro nome da Sra. Alvarado é Nina. E como ela ganhou esse lenço de um devoto amigo russo, digamos o famoso bailarino Yevgeny Dragomirov, ele pode, por razões sentimentais, ter traduzido o N de seu nome ao alfabeto cirílico, que, como todos sabemos, é idêntico ao nosso H. Senhora?
O lenço foi sem dúvida uma pista para deliberadamente lançar suspeitas sobre a senhora Alvarado, a menos provável de todos os passageiros a infligir um golpe mortal. Da mesma forma, o estilete do computador do Sr. Arbuthnot nos levou a suspeitar de um homem cujo álibi foi confirmado por 3 passageiros deste trem. Vamos voltar às ameaças telefônicas mencionadas pelo Sr. McQueen. Elas sugerem que alguém de fato estava espreitando o Hatchet. E o testemunho do Sr. McQueen nesse sentido será muito útil para persuadir a polícia da existência desse condutor inexistente. Mas por que alguém daria um aviso antecipado à vítima de tal ato? Por que não saltar sobre ele como o leão faz com a gazela? Por outro lado, há outro tipo de ameaça que faz um profundo sentido. Uma ameaça que avisa por que a vítima irá morrer. Que anuncia que a justiça prevalecerá. Eu digo a vocês que os telefonemas foram apenas uma artimanha. Mas a fita de vídeo, descrevendo a abdução e morte de Daisy Armstrong, foi enviada ao Sr. Ratchet com mortal seriedade. Quando eu disse que havia visto o conteúdo do vídeo ao Sr. McQueen, sua resposta foi uma frase incompleta. Mas eu achei que... Posso terminar a frase para o Sr. McQueen. Mas eu achei que a fita havia sido destruída. Essa fita foi feita somente para os olhos do Sr. Ratchet e era para ser descartada, mas o próprio Sr. Ratchet inesperadamente completou a tarefa quebrando a fita em pedaços e jogando-a no lixo. Mas, na mente do Sr. McQueen, essa fita havia sido cuidadosamente descartada. Senhorita Deban, por que disse que nunca havia estado nos Estados Unidos? Porque nunca estive. Ah, mas eu acho que esteve. E por tempo suficiente para adquirir uma inconsciente familiaridade com o inglês americano. Por que então diria estou de férias, ao invés de tirei umas férias? Por que a palavra advogado em vez de procurador? E por que a senhorita Deban está tão determinada em ocultar o fato de que era a tutora da pequena Daisy Armstrong? É mentira. É mesmo? Não foi a impressão que recebi da Madame von Strauss. Não, eu só disse que era uma mulher velha de cabelos compridos. Exatamente o contrário da jovem e do cabelo escuro da senhorita Deban. E o nome Lester? Que interessante. Lester e Deban. Uma loja de departamentos muito conhecida. Seu cérebro estava procurando por um nome para representar Deban e Lester, e foi o que naturalmente ocorreu a você. E daí, Sr. Poirot, o que isso prova? Sim, tem razão, senhorita Deban. Em seu modo frio e lógico, nenhum desses detalhes prova coisa nenhuma. São pequenas peças de um azulejo no mosaico. Filamentos de linha num lindo tapete duro. Agora vou revelar a você o desenho. Lembro do meu querido amigo Book me dizendo: Há uma cabine na primeira classe para você. A reserva foi feita em nome de um Sr. Harris, mas ele cancelou no último instante. Então, ao invés de um insuspeito homem de negócios, eles conseguiram um detetive mundialmente Sua famoso. cabine, senhor. Quando eu recebi essa cabine, toda a engenhosidade do plano teve que ser refeita em meu benefício. Conforto. É, excelente. Então, Bom, qual era o plano? Budapeste. Vou pegar a sua melatonina. Eu acho intolerável. Quem esse francês pensa que é? Ficou a cargo do Sr. McQueen fazer com que a vítima ficasse dócil. Acho que é belga. O quê? Poirot não é da França, é da Bélgica. Seu cumprimento. Como podem chamar isso de país? Uma vez que muita confusão teve que ser preparada para conseguir um álibi para os conspiradores ao M15, era importante para o sucesso do plano que eu acreditasse que o Sr. Ratchet não estava morto à 00:10, e sim vivo e consciente.
Pois não, monsieur? Não é nada. Acho que me enganei. Tudo bem, monsieur. Infelizmente, o Sr. McQueen não se lembrou nesse momento que seu empregador não falava outro idioma senão o inglês. Houve enganos, com certeza. E tiveram que armar um novo plano rapidamente. Mas os conspiradores tinham esperado muito tempo por esta chance. Tinham se investido de coragem e endurecido seus corações. O melhor amigo de Armstrong, o homem com quem cresceu, e juntos se tornaram ricos e poderosos. O jovem que se enfeitiçou com a beleza e a bondade da esposa de Armstrong, como aconteceu com muitos. A irmã de Sonia Armstrong, cujo mundo Hatchet destruiu. A madrinha de Sonia, que acredita na justiça rápida e certa. O personal trainer de Steve Armstrong, que tornou seu patrão forte, mas não o suficiente para sobreviver à penosa experiência que Hatchet infligiu à sua família. A jovem tutora, que amava a pequena Daisy Armstrong com ardor maternal, o que não corresponde à sua fria conduta e dureza. O homem indispensável, que cooperou de bom grado porque a jovem empregada francesa da casa dos Armstrong, que se matou ante as falsas acusações, era sua filha. E finalmente a atriz consumada, Linda Arden. Uma mulher tão habilidosa que quase poderia mascarar sua própria vida despedaçada. A mãe de Sonia Armstrong. Ainda havia coisas organizadas. Era conveniente, como mencionei, me fazer acreditar que o crime acontecera às 1h15. Não há dúvida que no plano original era para o assassinato ser descoberto depois que o trem chegasse a Belgrado, onde se assumiria que o criminoso tinha fugido. Mas a súbita interrupção da nossa viagem eliminou esta opção. Então, uma alteração do plano foi rapidamente improvisada. Outra pista da fantasia que distingue esse caso. É incomum, mesmo na minha linha de trabalho, encontrar tantos assassinos num só recinto. Bem, é melhor arrumarmos nossas coisas. Logo chegaremos a Belgrado e o Sr. Poirot explicará tudo isso à polícia. Tem razão, senhorita Deborah. Mas eu não sei qual história contará a eles. A sequência de fatos que acabo de descrever parece tão improvável, tão inacreditável. O que você acha? Em qual você acredita? A morte de Hatchet foi trabalho de uma conspiração internacional de projetistas de programas, damas refinadas e personal trainers? Ou foi o trabalho de um misterioso assassino? Eu acho que a justiça já foi feita, meu querido amigo. Eu também acho. Atenção, senhores passageiros. Muita atenção com suas bagagens e tomem cuidado ao descerem da composição. Atenção, senhores passageiros. Muito cuidado ao descerem. O corpo está sendo levado por necrotério. Tudo bem.
bom. Olá, tudo bem. Senhor Poirot? A senhorita Deborah não está indo para Londres? Não, o senhor Arbuthnot e eu vamos para casa juntos. Precisamos de uma mudança de ares. Senhor Poirot, quando o vi pela primeira vez, achei que era um homem inconsequente. Gostaria que soubesse que mudei essa impressão. Obrigada. Senhores passageiros, por favor, permaneçam com seus bilhetes nas mãos. Até logo. Por favor, permaneçam com os bilhetes nas mãos. Bem, haverá uma audiência, é claro, mas a teoria do assassino misterioso soa razoável para eles. É eminentemente razoável. O seu único defeito é que não é real. Olá, Hercule. Vera, o que você está fazendo aqui? Eu sempre desejei viajar no Oriente Express. É bonito e exótico. Dizem o mesmo sobre mim, como você sabe. Sei disso muito bem. Eu achei que seria um erro fatal de julgamento passar a vida sem essa experiência. Acontece que uma cabine contígua à minha acaba de ficar disponível. Com porta de comunicação. Tony Foscarelli foi recentemente nomeado pela Wall Street como rei das informações. Seu último produto é um aparelho que, segundo dizem, reduz a celulite através de brandos choques elétricos. Pierre Michel continua trabalhando no Orient Express. William McQueen é curador de antiguidades na ala Arbuthnot do Museu de Arte de Seattle. Philippe e Lenda von Strauss quase conseguiram escalar o Monte Everest. Nessa empreitada, Philippe infelizmente perdeu 2 dedos do pé devido ao frio. A senhora Alvarado é presidente honorária da Fashion vs. Feminine, uma instituição de caridade que salva crianças da fome através da venda da alta costura. Meu amigo Wolfgang Buck se aposentou prematuramente do Orient Express e abriu uma agência de detetives em Istambul. Mary Deborah e Bob Arbuthnot se casaram numa cerimônia discreta em Seattle. Caroline Hobart está se apresentando atualmente na peça de Agatha Christie, A Ratoeira, no Salt Lake City Dinner Theatre. Quanto a Vera Rossokov e eu... Bem, a descrição manda que eu me cale por um momento. Mas no decurso de mais aventuras, talvez nos vejamos novamente.